Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Não é que vocês estão um vídeo aqui pro YouTube do canal FuteJotas, detalhando, falando sobre a eliminação. O Corinthians dá adeus pro Paulistão, eliminação nos pênaltis. Então, Corinthians 1, Ituano 1 no tempo normal. Nas penalidades, o Ituano levou a melhor, garantiu a classificação. Num daquelas coisas que aí já dando a cara para bater, né? Eu não posso, ainda mais que tá aqui gravado nos vídeos anteriores, e a galera que conversa comigo, que interage, sabe que eu também deixo meus palpites e não fujo da reta. Achava que o Corinthians tinha o adversário mais tranquilo das quartas de final do Paulistão. O Corinthians teve disparado a melhor campanha no grupo C, o grupo que estava o Ituano quase foi rebaixado, se classificou na última rodada vencendo o Santos por placar de 3-0. Imaginei que seria uma vitória pelo placar de 2-0, se eu não me engano, acho que foi o palpite. Disse assim: o Corinthians para mim não teria problema, mesmo sem Renato Augusto. E não foi isso que aconteceu. E aí, méritos pro Ituano, que fez um trabalho muito bom na marcação, anulou os principais pontos fortes do Corinthians. A gente viu o Timão errando muitos passes, conseguindo, não tendo. Eu citei aqui a galera que me acompanha aqui no YouTube, que acompanha o canal FuteJotas, a gente destrinchou um pouquinho mais a parte tática do Corinthians, falou mais de números ao longo dessa última semana. Corinthians com 4-4-2, com movimentação ofensiva, com trocas de jogada, e isso não aconteceu. Então deu uma marcação muito forte o Ituano. Inclusive, é um detalhe que me chamou a atenção, e aí a gente vamos falar amanhã no Corinthians Malticia com mais calma, mas eu vi diretamente o jogo no estádio. O próprio Rony, né, que é teoricamente um dos jogadores menos qualificados em termos de passe do Corinthians, com uma marcação muito forte. E tendo assim, ele mesmo não tendo liberdade para poder tocar bola. Então, méritos pro Ituano que não. O Corinthians teve vários jogadores numa tarde para esquecer. O Corinthians não jogou bem, a classificação do Ituano é merecida. Fez um tempo, jogou com regulamento, jogou para levar a decisão para as penalidades. Saiu na frente. Corinthians empatou a partida ainda no primeiro tempo com o Paulinho. E na segunda etapa o Yuri Alberto teve chances de virar a partida, de conseguir criar algumas. Teve bola na trave, o Fausto Vera teve chance de também marcar o gol, mas no tempo normal o Corinthians não conseguiu virar a partida. Ao contrário de outros jogos, o Corinthians já tinha virado contra o Santo André e tinha conseguido virar também contra o Guarani. Isso não aconteceu contra o Ituano e para mim já tinha na minha cabeça que mesmo que virasse contra o Ituano, conseguisse a vitória no tempo normal ou nas penalidades, já era um motivo para citar problemas do Timão nesse domingo. Veio as penalidades, aí o Corinthians começou batendo e teve o Fábio Santos perdendo. Depois o Corinthians conseguiu ir atrás, né? Os jogadores do Ituano também, teve jogador do Ituano perdendo a penalidade, Fagner perdeu e o Gil perdeu. E aí combinou com a eliminação do Corinthians no Paulistão nas quartas de final. Então, Timão, com o Fernando Lázaro, ainda não perdeu na Neoquímica Arena, né? Quando a partida é decidida nas penalidades, é considerado um empate, então, para efeitos estatísticos, não é uma derrota, mas foi eliminado pelo placar de 1-1 e nas semifinais se despede da competição, perde a chance de conseguir um título que estava bem plausível. Acho que o Inter estava jogando bem os clássicos, principalmente. Então, venceu o Ituano, daria uma moral para encarar de repente o Água Santa ou o São Paulo ou o Água Santa, que jogam na segunda-feira. Mas aí vem esse grande problema de falar, putz, o Corinthians perdeu. E como eu falo, como eu venho batendo com a galera que me acompanha nas lives, o pessoal que me acompanha em outros programas e acompanha no próprio aqui no canal FuteJotas e alguns vídeos meus em outras redes sociais, sabe que eu bato sempre nessa questão da tecla em relação. Quando tá ganhando, não é. O Lázaro, quando tava ganhando, não era o melhor técnico do mundo. Isso é fato. E a partir do momento também que o Lázaro não perdeu, hoje teve eliminação, como te fala, não é terra arrasada. O Corinthians não tá tudo errado no Corinthians. Perdeu, jogando mal, teve vários problemas, é importante citar isso, mas o trabalho dele está sendo postado aqui. Quem me acompanha também no canal Futebol se destrinchou a fase de grupos do Corinthians no Paulistão, comentando como os jogadores vinham atuando, a ideia de jogar no 4-4-2, de você ter movimentação ofensiva, controle de posse, desarmes, errando pouquíssimos passes dentro de campo e tendo uma finalização muito boa. E não aconteceu isso muito contra o Ituano. É importante citar pontualmente. O Corinthians não jogou bem.
Não foi uma partida que dá para achar muitos pontos fortes, finalizações. Então aí vem a questão, a culpa da eliminação vem por alguns fatores. Não acho que o Lázaro errou na escalação. Acho que ele fez por merecimento. A questão para você não perder o elenco, não dá para comparar o que o Rony agrega. O Rony é um cara muito bom para o time na parte de marcação. E tá tentando melhorar a questão do passe. Hoje foi um dos caras que mais tentou fazer virada de jogo, para tentar pegar justamente, achar uma forma de pegar a defesa daquela invertida de jogo. Então você tá no setor do campo, você vai para outra ponta justamente para pegar a marcação um pouquinho mais desequilibrada. E o Rony foi um dos caras que mais teve acerto nessa questão hoje contra o Ituano. Mas o Fausto Vera é um cara que quando entra na partida, hoje contra o Ituano não entrou bem, mas o Fausto Vera tem mais qualidade ofensiva, a questão da posse de bola dele, a questão a movimentação dele, que ele dá opção para ataque é diferente, mas o Fausto Vera não jogou bem. Quando entrou hoje também é importante, isso foi até, teve um torcedor que ficou um pouquinho mais exaltado comigo antes da partida, eu falei, cara, não vai. É questão, a bola fala, hoje você não. Aí eu falo também para você que está escutando esse vídeo, vendo esse vídeo. O que eu tô falando, tem que trazer um pouco, principalmente os vídeos pós-jogos, aí tem muito da minha opinião, mas quando os vídeos, as lives durante a semana, né, são trazendo fatos, para vocês definirem as suas opiniões, terem as suas impressões. E nessa questão, assim, o Fausto Vera, ele agregou muito pouco. O Rony se manteve no time porque ele ajuda muito na marcação, ele se dedica muito em campo. É um cara que está merecendo ser titular. A tendência é que ao longo do Brasileirão, ao longo dos próximos jogos, o Fausto Vera volte a ser titular. Não acho que o Rony consegue se manter, porque a hora que você compara o que cada um agrega para o time, o Fausto Vera tem mais potencial para isso. Mas hoje, contra o Ituano, mesmo falando, o Ituano não joga tão bem, entrou com o Rony. Voltou com o Adson, e o Adson foi um cara que tentou muita coisa, errou muito passe, mas saiu de campo cansado, foi ele que deu assistência pro gol do Paulinho. Mas a gente começa a falar. Não gostei do Fagner, acho que o Fagner foi muito mal hoje, não conseguiu acertar passes ofensivos. Fábio Santos não conseguiu ajudar muito também hoje. Aquela movimentação que a gente já mostrou detalhado, né? O Fábio Santos consegue se posicionar, pisar na área, consegue dar opção. E aí talvez assim, hoje dá para falar um pouquinho desse. Acho que o Corinthians hoje sentiu um pouco. Não falo. Contra o Santo André, o Corinthians conseguiu jogar sem o Renato Augusto. Contra o Ituano não conseguiu. E aí faltou. Talvez aí dá para bater na tecla do Lázaro, dá para começar a aceitar isso como culpa, entre aspas, que o Corinthians precisa jogar de uma outra forma sem você ter o Renato Augusto. Você não existe um reserva para o Renato Augusto. Você não vai ter um outro jogador com as mesmas características que na ausência do Renato Augusto vai fazer a mesma coisa. Ele arriscou o Paulinho, que tinha bem sendo opção, mas o Paulinho não conseguiu dar o dinamismo. O Corinthians hoje foi muito lento dentro do campo. Tinha muita troca de passes, o Corinthians manteve a posse de bola, manteve a troca de passes dentro de campo, mas você não via uma velocidade, assim, o Corinthians demorava muito para virar a jogada, a bola estava na esquerda, para chegar na direita era um filme, ir para a direita, para a esquerda, umas coisas, então não, era complicado para furar a defesa do Ituano. O que me incomodou muito no Fagner, aí dá para pontuar essa questão, quando entrou o Pedrinho, uma mudança que o jogo, aí vem aquela coisa, putz, o Lázaro não usa a base. A terceira substituição dele foi o Pedrinho, que fez o segundo jogo, entrou incendiando a partida, buscando o jogo, jogando pela esquerda, jogando pela direita, e no segundo tempo, mais ou menos depois de uns 30 minutos, ele cansou de aparecer em jogada aberto pela direita e o Fagner não dava continuidade. Então o Fagner, da intermediária ofensiva, fazia o chuveirinho, né? Jogava a bola na área para de repente torcer para alguém conseguir o cabeceio, ao invés de jogar a bola para o Pedrinho que estava livre na direita. Isso me incomodou muito. A torcida no estádio pegou muito no pé nessa questão. O Rony não acho que foi mal, dentro das limitações, foi o cara que ajudou muito na marcação, então o Ituano chegou, o Ituano não ameaçou o Corinthians depois do gol, muito por conta disso. O Rony controlou muitas jogadas, foi um dos caras que mais desarmou, que dominou a bola. Juliano, mais uma grande partida do Juliano, como segundo volante, parece que se achou, ele consegue ajudar muito na saída de bola, consegue participar das jogadas, mas faltou hoje ao lado dele mais continuidade. E aí você está falando, o Paulinho, apesar do gol, o Paulinho não se destacou, o Roberto brigou muito, jogou bem dentro da, assim, foi um cara muito participativo, mas não conseguiu traduzir em gols, e isso pega um pouquinho, mas eu acho que foi mal. Já diferente do Roger Guedes, que é um caso também que eu já comentei com a galera em live, falo, o Corinthians tem 3 jogadores que decidem partidas, entre aspas, sozinhos, que é o Cássio, Renato Augusto e o Yuri Alberto.
O Roger Guedes não é um cara insubstituível, o Roger Guedes não é um cracaço que você fala, meu, dá a bola pro cara que ele resolve sozinho. O Corinthians tem um problema sério, se eu tiver detalhar ao longo da semana, o Corinthians dribla pouco. E o Roger Guedes não é um jogador dele. Nessa temporada, no final do ano passado, ele já não vem se dedicando nessa parte do drible, não vem se destacando. Tem um poder de finalização absurdo. Mas você vendo aquelas jogadas que a gente fala do futebol da 1 contra 1, ele junto frente a um adversário, é difícil você ver ele driblar e conseguir fazer uma marcação, conseguir fazer um cruzamento, ou conseguir sair fora da marcação para finalizar bem. É raro isso. E aconteceu isso contra o Suano. Ele não jogou bem. Das mudanças, o Fausto Vera, não acho que ele entrou bem. O Michael deu um outro gás no meio de campo, e o Michael entrou mais avançado, é importante citar também. O Michael entrou mais como meia do que como volante, era uma ideia diferente. E gostei muito da entrada do Pedrinho. Tem essa questão complicada? Sim, o Corinthians perdeu. Foi eliminado do Paulistão. Então, o Ituano tinha que, por mais que fala que tem que respeitar o adversário, porque o Corinthians estava mostrando um outro nível de futebol ao longo do Paulistão, principalmente jogando em casa. Por que não conseguiu se impor contra o Ituano? Não dá para falar que é a Renato dependência. Sendo sincero, também falar, galera, você não pode depender do Renato Augusto para vencer o Ituano da vida. Com todo o mérito, o Ituano fez um bom Brasileirão da Série B no ano passado, quase subiu para a Série A, mas fez um Paulistão ruim. Classificou na Bacia das Almas na última rodada e com chance de ser rebaixado. Não dá para negar esse fato. Ganhou bem do Santos? Sim. Teve todos os méritos para ganhar do Corinthians, para ser eliminar o Corinthians? Teve. Classificou mas foi assim, achou o gol, num golaço, não teve culpa do Cássio, mas se fechou na defesa e falou, vamos deixar o tempo passar, tomou empate, continua na defesa, vamos levar para opcionalidades e vamos torcer para nas penalidades levar melhor. E foi o que aconteceu. Tá errado? Não. Dentro das limitações, dentro do que o elenco pode prover, o Ituano foi consciente, falou, temos que jogar dessa forma. Agora, o Corinthians tem um mês de março para preparação, né? Só volta a jogar em abril. Isso já está meio que decidido. As semifinais do Paulistão acontecem na próxima semana, depois as finais são só em abril. Então, mesmo que o Corinthians tivesse passado, jogasse uma semifinal, chegasse numa final, também conheceria algum tempo livre de treinos. Agora, a gente não sabe ainda como será a programação. Já deixa aqui também a informação, né, que já rolou agora à noite, o Duílio descartou a demissão do Lázaro. Então, para o pessoal questionando, falou, tem que mudar, tem que aproveitar para o treinador, esquece. Vai continuar com o Lázaro começa a Copa do Brasil, o Lázaro começa a Libertadores, o Lázaro começa o Brasileirão. Vai ter o tempo de treinos agora, né? Não sei como é que vai ser essa programação nos próximos dias. Tendência deve ter pelo menos 1 ou até 2 dias de folga, então o Corinthians não vai treinar amanhã. Pode ser que treine na terça-feira, volte a treinar na terça-feira com o elenco completo, e aí começa a preparar. Quais são os desafios que tem para o Lázaro? A gente vamos detalhar isso ao longo da semana, mas hoje, terminando contra o Ituano, é aquela questão. O Corinthians não pode depender do Renato Augusto, e você não vai achar um Renato Augusto cover no mercado, em nenhum lugar. Então, tem que achar uma outra forma do Corinthians jogar. Como vai ser isso? Vai ser mudança tática, você vai pegar, o time vai mudar por conta de algum jogador, vai ter uma ideia diferente de partida? Aí já não sei. Aí é o trabalho do Lázaro, ele vai precisar mostrar isso para o time não ficar. Eu não acho que o Corinthians não foi tão previsível, mas talvez de repente seja um time mais driblador sem ter o Renato Augusto. De repente, ao invés de colocar o Paulinho, não valeria a pena você ter o Pedrinho, que entrou muito bem driblando, vamos dizer assim, colocando um exemplo, pegando o primeiro nome que me veio à cabeça, talvez para você mudar a forma de jogo. Mas esse é assunto para outras lives também, galera. Beleza? Abraços.